Então, ó, a gente viu, estava vendo sobre essa questão da idolatria, né? Os ídolos, eles querem sempre mais. Então, quando Amã pegasse Mordecai, né, caso ele conseguisse, a gente ainda não sabe, né? Mas provavelmente, provavelmente não aconteceu, né? A gente vê como ele iria, né, querer sempre mais, porque não se satisfaz, né? O nosso coração foi feito para adorar o Senhor, para glorificar a Deus, né? Nós somos seres religiosos, né? Nós somos seres religiosos. Então, se a gente não adora o verdadeiro Deus, a tendência é que o nosso coração busque um Deus em outra coisa. E fica nessa busca insaciável por, exatamente, coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração faz ídolos com muita facilidade, né? Mesmo sendo salvos e remidos pelo Senhor, nosso coração ainda está na presença do pecado, né? Nós somos livres, de novo, da escravidão, eu sempre falo isso, né? Nós somos livres da escravidão do pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. E vai ter horas que o nosso coração vai querer avacalhar, né? Nosso coração vai querer tender para a idolatria. E a gente precisa viver nesse exercício mesmo, de lembrar quem nós somos em Cristo, de lembrar quem é o verdadeiro Deus, né? E substituir esses falsos ídolos pelo verdadeiro Deus. É isso que o Tim Keller fala no livro Deuses Falsos, né? Inclusive, fica aí a indicação para vocês. O que mais vocês querem falar nesse quinto capítulo? Ele fala, né, sobre a idolatria precisar ser tratada, e ele até sugere, né? Ele traz aqui uma frase de tipo, cadê? Tem a frase, né? Complete a lacuna. Sim, eu sei que Deus me fez seu filho e co-herdeiro em Cristo de glória, de gloriosa esperança. Eita, de gloriosa herança. Mas ainda assim, isso não vale para mim, enquanto eu não tiver reticências. E a gente para pensar, o que é que eu tenho desejado tanto que não tem valido a vida que eu tenho hoje com Cristo? Eu sei quem eu sei que eu sou filha de Deus, eu sei que eu fui salva e remida pelo Senhor, mas às vezes, será que tem? Nosso coração tem sentido falta de algo a mais? Isso significa que nós não estamos satisfeitas em saber que nós somos filhas de Deus, que nós fomos salvas, remidas, limpas. Isso não é suficiente para a gente? O que é que tem lutado, né, com Deus? Né? O que é que tem lutado em nosso coração? O que é que tem tentado tomar o lugar de Deus em nosso coração? Ou até conseguido, né, tomar o nosso coração? O que foi que vocês falaram aqui? Pior que dá para substituir por um panteão de deuses falsos. Exatamente. Interesse como, interessante como quem é idólatra geralmente tem quem alimente sua idolatria. Amante o amor de sua mulher, o amor de mulher. Né? Amante tinha o amor de mulher deles, da mulher dele, né? Zeres e seus amigos empurrando ele cada vez mais para o abismo. O pastor tem um momento que ele fala justamente sobre essa importância da gente saber com quem a gente anda, né? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Se são pessoas que realmente estão nos empurrando ainda mais para o abismo, como a Adri falou, ou se são pessoas que vão dizer, epa, né? Não é por aqui não. Não é por aqui não, ó. É por aqui. Você está pecando isso. Sobre essa busca incessante do nosso coração, indicação em busca de algo maior, do Paul Tripp. Deve ser muito bom, nunca li não. Eu gosto demais do Paul Tripp. Olha aí, gente, indicação, em busca de algo maior. Depois coloquem lá no grupo, Karen, por favor, para a gente lembrar. Ele fala para andarmos com irmãos que têm coragem de nos exortar. Exatamente, essa é uma função nossa, né, como participantes do corpo de Cristo, como irmãos em Cristo. Nós temos que ter esse senso de responsabilidade em exortar, em ensinar, e também de ser exortado, de ser ensinado. Não adianta só a gente querer, né, olha, é por aqui, mas quando a pessoa vem nos ensinar, nos corrigir, a gente se enche de orgulho e diz, ah, não, né? A gente precisa ter isso e lembrar que faz parte da caminhada, a gente vai errar mesmo.
E existe essa troca. Uma hora eu te ajudo, outra hora você me ajuda, uma hora a gente se ajuda ao mesmo tempo, né? Tipo, a gente tá no fundo do poço, né? Vamos voltar para Cristo. E é isso, acontece. Sim, vocês querem falar alguma coisa? Essa parte é interessante. Eu acho que vem desde o capítulo 3, ele fala de como estar isolado do povo de Deus, estar nessa perspectiva mais individualista, deixa com que a gente assimile mais fácil a cultura desse mundo, né? A cultura do exílio, vamos dizer assim. E isso vai passando por tudo, né? Por toda essa história, o quanto a Esté precisou de outras pessoas para puxar ela de volta, vamos dizer assim, né? Para ela ter noção do que estava acontecendo com o povo dela e para poder tomar essa iniciativa. E a gente também precisa das pessoas, a gente precisa, né, do povo de Deus para a gente entender que nós somos parte desse povo também, né? Que nós somos o povo de Deus. E tem uma parte que ele... Sim, eu acho que ainda no capítulo 4, mas que está tudo conectado, né? Sim. Que ele fala de ela isolada do povo de Deus, não sabia o que estava acontecendo, não sabia porque o povo estava investido, né, de pano de saco, coberto de cinza, né, e estava tipo, o que é que está fazendo ali? E ele fala que a gente precisa saber o que está acontecendo com a igreja, né? A gente precisa Sim. saber, para a gente ter noção do que está acontecendo, não ficar alheio, não ficar alienado do que está acontecendo com o nosso povo, para que a gente também não se perca nisso, né, assimilando a cultura que não é nossa, a cultura que não é a do reino de Deus. É verdade. E eu achei essa parte, Lohane e pessoal, nessa parte ele chama atenção, né? Ele traz uma citação, isso eu acho que foi como é o nome? Nos numerozinhos, como é? Rodapé. Nota de rodapé. Nas notas. Hoje eu estou muito esquecida, meu Deus. Ele traz, né? Ele fala, olha, fulano, que eu não vou lembrar agora quem, diz que se nós estivéssemos cientes do que o povo de Deus tem sofrido no povo, né, no mundo, assim, nós viveríamos em jejum, nós viveríamos orando e jejuando por esse povo, né? Pela misericórdia de Deus por esse povo. E de fato muitas vezes a gente fica aqui, ó, na nossa bolha, e às vezes a gente é indiferente, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente, nesse momento mesmo, né? Tudo que a gente tem visto, assim, lá no Afeganistão, é perseguição pesada, mas isso não é de hoje, né? Isso está vindo à tona agora com tudo isso, mas isso não é de hoje. A gente vive no Brasil, que graças a Deus, por enquanto, não vou nem dizer que não tem perseguição, porque atualmente tem, a gente até falou sobre isso no encontro passado, mas por enquanto é branda, né? É mais nas ideias e tal. Mas tem muita gente que sofre ainda hoje. Perseguição pesada, de morrer, de ser torturado, de ter que viver em cavernas, de não poder ter Bíblia, sabe? E às vezes a gente é indiferente a isso. E muitas vezes a gente sabe que tem gente sofrendo. Mas quantas vezes a gente ora por esse povo perseguido, né? Pela igreja perseguida? Quantas vezes a gente se envolve em ajudar, por menor que seja, né? Tem a missão do Portas Abertas, por exemplo, que eles ajudam os cristãos, né? Que sofrem perseguição. Né? Existem outras que ajudam na evangelização desses povos, mas o Portas Abertas ajuda justamente esses cristãos que são perseguidos financeiramente, que às vezes, né, não tem realmente como se manter mesmo, né? É muito difícil a vida desse povo e às vezes a gente é indiferente, e às vezes a gente é ingrato pela liberdade que nós ainda temos, né? Então, que a gente realmente seja, que a gente lembre dos nossos irmãos em oração, que a gente cuide deles em oração e que a gente ajude também financeiramente, né? É o fazer, entra aqui o fazer o que está ao nosso alcance. Talvez a gente não tenha muito, mas pouquinho a gente não tem, de pouquinho em pouquinho, e aqui entra, né, a questão, mas é tão pouco, só tenho R$ 10, eu tenho R$ 20, mas imagine se todas nós fizéssemos isso, né? De pouquinho em pouquinho. Como diz por aqui, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então é de pouquinho em pouquinho, com o nosso pouco,
né? É a viuvinha, né, que só tinha uma moedinha e foi lá, mas ela deu aquilo que ela tinha com amor. Então é uma aplicação que a gente pode fazer. Sim, esse livro tem muito tempo que eu li, mas, né, é muito bom. Eu lembro muito dele assim quando eu penso em Igreja Perseguida também, Nessa, das cenas, só terminar assim, das cenas de tendo unhas arrancadas, de tendo que dividir a Bíblia e esconder, sabe? Isso é muito para mim. Isso me chocou muito, assim. Pode falar, Lô. quando a gente tem mais contato com esses casos, eu acho que a gente é mais desperto também, né? Assim, quando a gente acompanha esses nossos irmãos que passam por esse tipo de coisa, a gente fica mais alerta, né? A gente vê a nossa fé de outra forma, né? Mas eu também fiquei pensando em relação a outro sentido, né? Vamos dizer assim, nessa alienação de Esther, do povo de Deus, e muitas vezes a gente quer fazer parte de uma igreja por um senso de pertencimento, mas a gente não vê o nosso papel ali, né? A gente ignora a perseguição, como a gente já falou, mas a gente também ignora os pecados que estão aparecendo, a gente ignora os deuses que estão sendo construídos, né? Vamos dizer assim, no meio da nossa igreja, a gente fica meio tipo, não, aqui é o meio para eu cultuar Deus, eu estar com outras pessoas e cada um na sua, né? E vai deixando isso, Sim. assim, cada um na sua, cada um no seu quadrado. A gente se junta no domingo para cantar junto, para ouvir o pastor junto, mas o resto, né? E que a gente não deve, né, ficar se isolando dessa forma, porque a gente vai tomando essa cultura muito comum, a cultura persa, vai se tornando muito comum, os deuses persas vão sendo muito comum. Sim. Não, o que é que tem? É só um deus aqui que pede para sacrificar bebês. Não, o que é que tem? É só um deus ali que pede para que eu faça isso. Mas não, é tudo nosso, né? Então, a gente hoje tem outros nomes para esses deuses, a gente tem outros nomes para essas pessoas, mas que a gente se isolando, a gente meio que fica assim, não, eu não vou tomar para mim os pecados da igreja, né? Sendo que eu faço parte dessa igreja. Sim. Né? Eu também, essa nota de rodapé me chamou muita atenção, porque assim, esses pecados da igreja, eu preciso chorar por eles, eu preciso jejuar por eles, eu preciso orar por eles. É porque é o meu povo, né? É o meu povo. Um só rebanho. Eu estou muito cantante, né? Toda hora uma música. Inclusive a da Viuvinha. Eu lembrei por causa da música. Então é isso, gente. É exatamente isso. A gente é indiferente também ao pecado, né? Eu lembro muito daquele livro Aconselhando Uns aos Outros, que também a gente já estudou aqui, né? Sobre... Eu nunca esqueço, até eu fiz um videozinho lá no Meninas sobre, imagine, né? Uma comunidade de pessoas que ajudam umas às outras, que compartilham suas lutas, que compartilham seus pecados, que são exortadas. É necessário isso, né? É um só corpo. Quando a mão está doente, a gente precisa cuidar da mão. E o corpo inteiro sente, né? Paulo nos dá muito esse exemplo. E, de fato, né, se está doente, está sendo corroído pelo pecado, a gente tem essa responsabilidade de dizer, olha, não é assim, olha o que a palavra de Deus nos diz, né? E da gente ter também um outro lado, né? Da gente também ter essa vulnerabilidade de ser corrigido e de confessar pecados, né? De falar uns aos outros sobre as nossas dores, sobre os nossos pecados mesmo, para que a gente possa também ser ajudado. Os livros desse grupo de leitura vão servindo como andaime. Todos viram referências. Tá bom, Mai. Cheira. Então, ó, no finalzinho ele traz isso, né? Ele fala, se morrer com ele, com Cristo, com ele viverei. A gente corre riscos mesmo, mas se morrer com ele, né? Como Paulo diz, ó, é lucro, é vida, é o início da vida com ele. E isso é motivo para a gente se alegrar. E aí ele traz, né? Sempre apontando para Cristo. Ele, Jesus, né? Adentrou com seu sangue a presença do Pai. Ele nos chama para ir junto com ele pela fé.
com isso em mente, dá para reorganizar o coração, dá para aprender a prudência, dá para entender melhor a longanimidade, dá para exercitar a paciência, dá para treinar até mesmo a alegria. Aqui na casa melancólica da Persa, em quem se vive tentado pelos ídolos. Gente, eu acho que meu raciocínio já foi embora, porque eu tô trocando as letras tudo, meu Deus. E agora, ó, vamos para o último capítulo. Aqui a gente já falou, gente, eu vou passar bem por cima, porque eu meio que já dei o spoiler todo, né? Eu já falei sobre a insônia do rei, a gente já viu todo esse panorama, as coisas que estavam acontecendo por trás, a providência de Deus movendo tudo isso. E isso nos ensina, isso nos faz lembrar que Deus é soberano sobre tudo e nos faz a gente descansar. Às vezes a gente é muito ansioso também, né? A gente pode trazer para esse lado, já aplicando aqui. Às vezes a gente esquece que existe um Deus que orquestra todas as coisas. Eu lembrei muito quando eu estava lendo essa parte do livro. Tá vendo, gente? O que é que está acontecendo comigo? Do livro Notas da Xícara Maluca, sobre a imagem, né, que o menino Wilson tá vendo, gente. Eu esqueci o nome do Nathan, né? Nathan, sei lá. Ele traz, né, de um Deus, né, que tem o seu palco, o mundo é um palco, né, nós somos os autores, os atores, e o Senhor providencia tudo. Tá achando de véia, né? E o Senhor orquestra tudo no palco dele, sabe? A gente pode confiar de que ele tem o controle sobre tudo. Aqui na Casa da Pérsia, do livro de Esther, a gente vê isso acontecendo, mas isso é real aqui para a gente também. E aí aqui a gente volta para o que o pastor fala lá no início do livro, né, sobre a questão de que tem momentos que parece que Deus não está, né? Que parece que Deus não está agindo, mas ele está agindo da sua forma, né, do seu jeito, e na hora certa, ele proverá todas as coisas, né? Então a gente pode confiar nisso, ele está no controle. E aqui entra a questão da honra também, né? Quem foi honrado, aquele que desejava tanta honra, não foi honrado, né? Eu acho muito legal assim o que acontece. A gente até brincou na hora que a gente estava fazendo a leitura, né? De que ele, né, vai lá falar com o rei, dizer, o rei, na verdade, vai falar com ele, pedir, e aí, o que é que eu faço para honrar um homem, né? E aí ele, achando que era ele mesmo, né, cheio de orgulho, e até o pastor traz uma passagem de Paulo, né, para não pensar acima, né, sobre nós mesmos acima do que convém, né? Ai, baixa a bola, querida, a gente falou até no encontro passado, né? Baixa a bolinha. É isso que a gente precisa estar sempre lembrando. Não pensar mais do que, eu nem sei, é o jogo do Flamengo, é? Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Porque senão a gente incha, né, o nosso ego, a gente infla. E aí Deus vem aí, tome, dá uma estourada e a gente vê o que acontece. E nisso, Eve, ele fala lá no finalzinho do capítulo, que fala que é um perigo, né? A gente ser inimigo do povo de Deus, porque a gente acaba sendo inimigo do Deus desse povo. E é isso que você falou, né? Assim, não é a nossa bola que está em jogo, né? É o nome de Deus. A Bíblia deixa isso claro em todos os livros praticamente, né? Que Sim. Deus faz tudo o que faz para a glória do seu próprio nome, para honrar o seu nome. E é isso, né? Assim, não é ser inimigo do povo de Deus, é ser inimigo do Deus desse povo. Eu achei muito profundo essa frase. E essa frase me lembrou muito o que acontece lá com Paulo, né? Quando Jesus pega ele lá na estrada para Damasco, né? Paulo, por que me persegues? Jesus não disse, Paulo, por que você persegue o meu povo? Por que me persegues, né? Então, se persegue o povo de Deus, persegue ao próprio Deus. Então, a gente vê isso aqui também, né? Então, eu lembrei muito disso. E aí a gente vê a provisão do Senhor em trazer essa insônia para o cara lá, pá. E aí, quem mais? Sim, a gente está falando sobre aquele que queria ser honrado, né? Não recebeu a honra,
e aquele que estava na dele, né? Talvez já tinha até esquecido do que ele tinha feito, na hora certa, no momento propício, o Senhor o honrou. E aqui tem uma parte que ele fala, né, que no final das contas, é Deus quem decide, né, quem é honrado ou não. Acho que é já no final. Exatamente, na página 102. No final das contas, Deus é quem diz quem vai ser honrado ou não. Toda a nossa astúcia, os nossos planos, os nossos subterfúgios podem ser facilmente reduzidos ao pó por sua mão soberana. A idolatria de Amã levou a essa posição embaraçosa. Ele queria tanto ser visto. Ele queria, até o pastor achou engraçado, que ele diz, ai, que pedido mais imbecil, né? Que besteira. Olha o pedido dele, né? De, ter o seu nome dito, né, na cidade, dizer, olha, esse foi o homem que foi honrado pelo rei, né? Isso é o que acontece, a quem o rei honra. Nossa, que besteira. Por quê? Ele já era rico, ele tinha muito dinheiro. Tanto que disse para o rei, né? Olha, eu vou te dar tanto se você fizer isso. Ele tinha muito dinheiro, ele só queria ser honrado. E aí foi tudo por água abaixo, né? Aquilo que ele queria acontecer ocorreu o contrário. O homem que ele mais odiava na face da terra foi honrado no lugar dele. E ainda com o sonho dele, né? O sonho particular que ele tinha projetado para ele, como homem que seria honrado por Deus, ou pelo rei, ele viu seu inimigo sendo honrado. E isso deve ter doído demais em Amã, né? O seu orgulho foi, né, estraçalhado e se tornou em pó, de fato. E diferente, né, quando a gente vê lá em Eclesiastes, tem momentos que os maus vencem, né, entre aspas, nesse mundo. Tem momentos que a gente acha injusto mesmo. E a gente viu acontecer de certa forma com Amã, ele foi honrado. Mas quando Deus diz, né, agora chega, não mais, né? Deus também diz não mais, né? Deus acaba com as injustiças no seu tempo. Todo esse poder, toda essa idolatria, todo esse desejo de ser honrado vai ao chão, vai a pó, né? E no final das contas, para a gente que está de fora, a gente também aprende com isso. A gente vê o que realmente importa, né? Importa mesmo é fazer o nosso, fazer aquilo que nos cabe, como Mardoqueu fez. E no final das contas, se Deus achar que merecemos não, né? Se Deus achar que nós devemos ser honrados, amém. Se não, amém também, porque como Jesus fala, né, nos evangelhos, é melhor receber a honra de Deus do que a honra dos homens, né? Vai acontecer vezes que nós seremos honrados por homens e por permissão do Senhor, e a honra, né, vai para o Senhor. Esses dias eu vi uma postagem de um carinha dizendo que, como foi? Eu acho que era o propósito é em ver, alguma coisa assim, tipo, que vem, né, tipo assim, ele vem e volta para Deus, né? Então, a honra que possa vir para nós por algo que nós fazemos de acordo com a palavra de Deus, ele volta para Deus. Não é nosso, porque tudo que há de bom em nós é do Senhor. Toda atitude boa que possamos fazer não é por nós mesmos, é porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos leva a fazer, né? É pura graça. Se o Senhor nos entregasse aos nossos próprios, a nós mesmos, né? Como ele fez lá com Faraó, que grande tragédia seria, né? Se Deus realmente, às vezes a gente, só um parênteses, né? Às vezes a gente olha, tá, Deus endureceu o coração de Faraó, Deus fez ele mal. Não, Deus só entregou ele à sua própria maldade. Se Deus fizesse isso conosco também, seria a mesma coisa. Imagine, se nós não tivéssemos o freio do Senhor, quanta maldade faríamos? Então, que bom, né, que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que move todas as coisas, a gente sempre está falando isso, né? Que orquestra todas as coisas. Isso é uma bênção, porque nós podemos descansar, parar com essa nossa necessidade
de fazer as coisas, de ter o controle sobre as coisas. Não, desista disso, abandone esse controle, abandonemos essa necessidade de controle e nos voltemos ao Senhor. Eu falo sobre isso comentando um capítulo do livro do Pastor Emílio também, lá no YouTube, né? Sobre essa questão do dirigindo no banco de trás. A gente está no banco de trás, mas a gente acha que está dirigindo o carro. Gente, o controle, o volante não está nas nossas mãos. Né? É só uma sensação, é uma falsa sensação de controle e que só faz com que a gente sofra mais, porque a gente sofre, né, nessa luta. Imagine, Deus grande, né, perfeito, poderoso, e a gente querer estar tomando o controle dele. É certo que perderemos, né? Dri, pode falar. Eu acho interessante como o pastor Emílio, ele sempre arremata, né, os capítulos de uma forma assim que leva a gente a Cristo. E interessante que há um personagem com o qual a gente também deveria estar sendo identificado, que é Amã, né? Nós também éramos amantes de Cristo nos encontrar, a gente estava imerso nos nossos pecados, nas nossas idolatrias, e não é porque a gente passou uma noite clamando, não, Mordecai estava lá, como fazia todos os dias, à porta do palácio, estava dormindo, e ele sequer imaginava o plano de Deus, né? E a gente também, a gente estava lá no pecado e a gente não imaginava que Deus tivesse um plano assim de redenção para as nossas vidas. E ele foi lá e ele nos trouxe. Muitas vezes a gente ainda traz traços de Amã, né, na nossa jornada, porque a gente, de vez em quando, como o livrinho lá do Tim Keller, né, Ego Transformado, de vez em quando esse ego grita, esse ego quer se sobrepor, né, à nossa identidade cristã, que deveria estar sendo constantemente humilhada aos pés de Cristo. Amém. É exatamente isso. Interessante quando o pastor falou sobre como os cães não se preocupam porque os donos sabem do que eles precisam. Enquanto isso, nós vivemos ansiosos e Deus continua no controle. É exatamente isso, Rose. Nós precisamos confiar no Senhor. E aí, só para a gente, né, fechar aqui esse capítulo, de novo, o pastor aponta para quem? Para Cristo, né? Ele fala, olha, a expressão máxima do cuidado de Deus sobre nós, né? Lembrando de todo esse cuidado, lembrando que Deus está movendo todas as coisas, lembrando que Deus está cuidando de nós, mas existe algo ainda maior, né? A expressão máxima do cuidado de Deus sobre nós, página 105. Em situações nas quais nós sequer nas quais, eu acho que eram nós aqui mesmo, né? Nós sequer sabíamos estar em perigo, é claro, é a morte de Cristo. Então, ele traz aqui, né? Ó, a salvação não nos foi dada porque passamos noites em claro, é o que a Adri falou agora, né? Passamos noites em claro ansiosos e clamamos por Deus por uma solução para pecado. A salvação não veio da nossa astúcia ou esforço, ainda éramos inimigos, tal, mas foi por causa de Cristo que morreu por nós. É por isso que hoje nós temos vida. É por isso que nós temos uma esperança gloriosa de um futuro glorioso. Né? Nós podemos nos alegrar disso, nós podemos nos apegar a essa promessa, abraçar e lembrar dela quando formos tentados, quando quisermos depender de nós mesmos. Se for por nós, a gente está, né, sem nenhuma esperança, mas é por causa de Cristo. E nós podemos nos alegrar nisso, nós podemos nos apegar a essa promessa maravilhosa que o Senhor nos fez. Amém, meninas? E aí, no próximo encontro, nós encerramos. Vou ter que dar um jeito nesse Zoom, ver o que está acontecendo. Quando o livro nem termina, mas a gente sabe que é 5 estrelas, exatamente. Maravilhoso. Se parasse aqui já estava bom, não era? Gente, vamos orar. Vamos orar, só tem agora mais de 10 minutos. A gente demorou hoje, viu? Mas também, gente, foi muito capítulo. Que bom que ainda tem vocês aqui, né? Vamos orar. Alguém quer orar? Eu posso orar. Ore, por favor. Senhor Deus, querido,
Pai, nós te agradecemos por mais um momento de estudo da tua palavra, desse livro que tanto nos abençoa, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem usado pessoas, tem usado teus filhos para nos instruir, para nos aproximar da tua palavra e nos aproximar cada vez mais de ti. Que as lições que nós aprendemos, Senhor, sejam aplicadas às nossas vidas, que possamos estar cada vez cientes de que fazemos parte do teu povo e de que estamos em lugares estratégicos que o Senhor nos colocou para que nós possamos agir. Mas que, acima de tudo isso, possamos descansar na tua santa providência, na tua soberania e agirmos como os teus filhos nessa terra, como o teu povo aqui no exílio, aguardando a tua vinda, para que possamos estar finalmente contigo. Eu te peço, Senhor, por mais um encontro na semana, que possamos estar mais uma vez reunidas, encerrando esse livro, para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nossa foto? Quem puder ligar a câmera, a gente tirar foto. E hoje meu Kindle nem tá aqui, é. Vou botar no celular. Alguém pode tirar foto? Eu tiro. Todos sorrindo. 1, 2, 3. Tirei. Colocar no grupo que eu tiro. Quer tirar outra para garantir? Gente, Oi, tira outra porque eu tava sorrindo e a câmera tava desligada. É, Rafa tava com a câmera desligada, vai outra. Ai, gente, eu sorrindo, vai. Preparadas? 1, 2, 3 e... Deixa eu ver. Ai, Vou colar lá. foi? Acho que foi. Deixa eu colar. No grupo. Foi? Mais Todo mundo? Rafa. Só acho que Samara que não pode ligar. Mas todo mundo tava, né? Com a câmera ligada? Tava. Pronto. Gente, um Ai, caiu cheiro. aqui nada foto. Desculpa. Hã? Não é porque Entendi. caiu aqui, travou, não sei o que aconteceu, mas não tem problema não. Não, tira outra, bora. Por isso que eu não liguei. Peraí. Vá, vamos outra. É um liga a câmera, desliga a câmera, né, gente? Pronto. Foi mal, gente. 1, 2, 3 e... E foi. Foi? Foi. E foi. Então Já tá tá lá no bom, grupo. galerinha. Um cheiro, um queijo. Beijo. Bom final de sábado e bom dia do Senhor amanhã. Beijo. É isso. Até mais, meninas.